Por que as discussões de anime são tão rasas? Vídeo do canal do Zé Médio, patrocinado pelo ZDD. É isso, vambora. Eis aqui um vídeo que eu já sei que vai fracassar miseravelmente, correndo até mesmo o risco de afundar o canal pelo menos pelos próximos 2 meses, mas que ainda assim eu quero fazer desde que comecei com esse projeto, por achá-lo importante. Talvez... Justo, e também, tipo, eu acho legal se focar mais em fazer o que você quer. Mas também é claro que tem a questão de... É um trampo, né? É um trabalho. Então nem sempre você pode fazer o que você quer, mas eu sempre vou priorizar e abraçar os criadores que dão mais foco para fazer o que tá a fim de fazer. Talvez essa série até seja a mais importante que farei aqui no canal. Zé Médio ainda não viu as discussões de HQ de herói? Ah, não é. Pois é. Discussão de HQ de herói é muito rolê, mas tudo bem. Mas, tipo, por que as discussões de anime são tão rasas? A minha resposta muito direta é porque a maioria das pessoas discutindo são adolescentes. Vamos continuar. Porque ela é, na verdade, a base de tudo o que aqui é realizado. O vídeo de hoje, para ser mais específico, vai abordar um ponto que eu simplesmente... E eu não tô xingando adolescente. Quer dizer, eu faço isso bastante. Mas é mais uma questão de... É muito, sabe? Não tem muita profundidade porque a galera não bota muita profundidade. Tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Não vejo sendo levantado dentro da comunidade otaku e que eu penso ser a causa de certos problemas no modo como nós pensamos e discutimos animes e mangás. Hoje, a discussão é mais teórica, mais abstrata do que o que nós costumamos fazer por aqui, mas é uma discussão que se faz necessária. Tá xingando com fatos, tá xingando, mas com fatos não insultos. Pau no cu de adolescentes! Série de 3 Como recomenda vídeo pro Dana? Não tô aceitando, tá até no tiro da live. vídeos que iniciou agora, vou tentar expor o modo como eu encaro toda essa questão de fazer crítica de anime e mangá e os pressupostos que tornam possíveis toda a análise e todo o debate acerca da arte de um modo geral. Vamos lá então. O primeiríssimo ponto que a gente tem que levantar aqui, antes de entrarmos no tema do vídeo em si, é a diferenciação entre os tipos de discurso que podem ser feitos acerca dos animes. Claro que eu não vou elencar todos os tipos de material que podem ser produzidos sobre mangás e animes, porque esse número é ilimitado, já que a criatividade humana é infinita. Mas a distinção que realizarei aqui vai ser feita em cima de 3 tipos de discurso que podem ser facilmente confundidos. Para trazer para uma perspectiva menos abstrata, vamos personificar esses discursos em tipos de vídeo que vocês podem encontrar no YouTube afora. As 3 categorias que eu vou mencionar aqui são crítica ou análise, ensaio e comentário ou review. Tá. Geralmente quando eu fazia meus vídeos, tava mais por aqui, só que aí, por exemplo, o meu vídeo de Totsuki no Shoujo tá aqui. E também meu vídeo de Berserk 97 eu também acho que tava aqui. Mas é isso. Tipo, a maioria dos vídeos do meu canal principal naquela época, que eu fazia vídeo de 10 minutos e tal, estava mais por aqui. Minhas lives estão, obviamente, aqui. Meus vídeos de anime, especificamente, como Totsuki no Shoujo e o de Berserk 97 estão aqui. E alguns dos meus vídeos... Não, meus vídeos longos em geral também estão por aqui. Eu acho que o de Hotline Miami tá aqui, por exemplo. É isso, vamos lá. A review, que também pode ser chamada aqui de comentário, é o tipo de vídeo que nós vemos em canais como Mangake, Bruno Bandeira ou Zona OP, do Tassiano, dentre muitos outros. Glossadores seria o nome mais exato para designar esses produtores de conteúdo, mas vamos evitar... Glossadores? Tá, de glossário. Tá, então eu acho que a sua definição é um pouquinho diferente da minha até, porque não é só disso, é tipo... Eu penso em comentário review, não é só recapitulando o que aconteceu, tipo, passo a passo, é mais, tipo, dando seu parecer acima do que ocorreu. Entende? Essa denominação por gozadores, sim. Causa dos piadistas e marotos que ficam aí só na sentinela, esperando... Tá falando de vocês. Ele tá falando de vocês, tá? Pra tirar uma ondinha, né? Eles estão falando de vocês. Fiquemos com comentaristas então. O grosso da atividade desses canais é, em verdade, composto de comentários sobre os novos capítulos que vão saindo de um determinado mangá ou sobre os episódios de um anime. Então não é bem o que eu tava fazendo. É mais análise, então, que eu tava fazendo. Que eu fazia na época. Mas eu ainda colocaria em comentário porque é diferente. Eu não sei. Talvez seja um pouquinho limitante esses 3 pontos aí. Mas sei lá. Tudo bem, eu entendi o que ele quer dizer. O conteúdo... Então bota todos os meus ali em crítica barra análise, tá? Deve ser mais por aí. Mas é porque eu achava que por questão do tempo, eles eram um pouquinho rasos. Pra poder fazer um vídeo rápido e lançar 2 vezes por semana.
Por isso que só os longos e, tipo, bem trabalhados, que é outra vibe, e os de Hatamayama eram vídeo de ensaio mesmo. Deles tem poucos ou nenhum elemento de avaliação. Isso é, eles não costumam julgar as obras que comentam. Nos raros momentos Mais ou menos. Tipo, o Bruno Bandeira, ele critica um pouco, não? em que esses julgamentos E se você botar também, acho que o Marco entra nisso. O Marco critica também, não? acontecem, Mas chegou a explicar a definição dele sobre os 3 pontos, porque isso é importante para universalizar os argumentos dele. Pois ele tá explicando agora. Ele trouxe 3 pontos e está explicando agora. E aí, por isso eu mudei, tipo, minha classificação, por exemplo. Mas tudo bem. eles ficam no terreno da pura opinião pessoal, que não é a mesma coisa que crítica, conforme veremos no futuro vídeo. Não é, mas é um pouco mais... Tipo, a linha é um pouco mais cinza aí. Tem um middle ground um pouco mais cinza do que parece. Mas vamos lá. Nada disso eu digo, porém, para menosprezar esse tipo de conteúdo. Pelo contrário, eu gosto e acompanho os 3 canais que mencionei anteriormente e os acho muito bons no que fazem. O ponto aqui é apenas estabelecer diferenças nas abordagens possíveis. Então, dizia eu, o Caralho, você nem rolou direito a porra do analógico. Qual foi, Zé Médio? conteúdo deles tem pouca ou nenhuma avaliação acerca dos mangás e animes que comentam. Quando há alguma avaliação, ela tem uma importância muito pequena, do contexto geral, e fica sempre no campo da pura opinião subjetiva. Sim. Por outro lado, os criadores de conteúdo que apostam nesse tipo de vídeo são verdadeiros especialistas das obras que abordam. Não é exagero chamá-los de estudiosos desses mangás, e dificilmente Gente, eu acho que é esse ponto. Vocês não só mataram a piada do glosar, vocês mataram, tipo, toda a linha familiar dela. Toda a árvore genealógica da piada glosar já foi morta por vocês, de tanto que você usou do piada, pô. você vai encontrar uma autoridade superior a eles no que diz respeito a alguma das obras que eles discutem. Veja, por exemplo, o nível de sofisticação do conteúdo que é produzido por esses e outros youtubers acerca de One Piece. Os caras não apenas dominam amplamente todos os capítulos Árvore glosada, sim. que já foram lançados até hoje, como pesquisam de maneira muito minuciosa todos os elementos que conseguem encontrar, a fim de criar teorias acerca do que ainda vai acontecer na obra. Então os comentaristas são os grandes intérpretes das obras que eles abordam. Cada capítulo novo que sai é interpretado e articulado com todos os elementos anteriormente estabelecidos no mangá. Além disso, esse capítulo novo serve como base de especulação para o que ocorrerá futuramente. Ou seja, o trabalho deles é esmiuçar toda a obra, todas as informações presentes na obra, seja no mangá original, seja em outros materiais oficiais, mas fora do mangá, e aí eles interpretam todo esse amplo material a fim de levar o entendimento mais claro dessa obra para o público. Logo, para quem é fã de um mangá ou anime, não há conteúdo mais interessante que o dos comentadores, porque eles destrinçam completamente o mundo fictício daquela obra e produzem farto material sobre ela, o que é um deleite para quem já é aficionado por uma determinada história. Tá bom, ok, sim. Agora entendi a visão dele de comentarista. Eu acho que glosadores... Para, Maurício. Eu acho que glosadores seria bom de, tipo... É um termo que funciona melhor mesmo pro que ele queria mostrar. O segundo tipo de conteúdo que quero abordar aqui é o do ensaio. Eu particularmente acho que o YouTube brasileiro tem muito pouco ensaísta acerca de animes e considero Depende da sua visão do que seria um ensaísta. Vamos ver. isso uma pena. Porque, tipo... Aqui, o terceiro é crítica, né? Tá, os críticos. Crítico e ensaísta, sinceramente, você pode colocar os dois juntos, porque você pode fazer um vídeo ensaio que é uma crítica. Então, primeiro ver qual que é a sua visão sobre. Gringa é bem mais comum e eu acho que é um tipo de conteúdo que ajuda a enriquecer as obras de maneiras bastante criativas. Aqui no Brasil, penso que o melhor exemplo desse tipo de conteúdo é o Aizen. O ensaísta O Aizen, ok. é, assim como o comentarista, um intérprete. Também o conteúdo dele é pouco ou nada avaliativo, mas há diferenças bem gritantes nessas duas abordagens. O ensaísta, ao interpretar, busca trazer leituras conscientemente criativas acerca das obras que aborda. Tá, então essa é a sua visão sobre ensaísta especificamente. Falam que o chat é o reflexo do streamer. Pare de glosar danas. Se o chat for reflexo do streamer, eu vou parar de trabalhar. Ele sabe que está Tô brincando, amo vocês. criando uma tese própria em cima daquele anime ou daquele mangá, estabelecendo uma leitura pouco usual acerca daquele material. Então o que você está dizendo de ensaístas são aqueles que interpretam elementos da obra. E apresentam, tipo, quase como um tradutor pro público. Entendi, tudo bem. Frequente
seria mais os meus vídeos de Hotline ao mesmo tempo que eu fiz críticas lá, mas tá mais pra isso. Sentimento envolvendo questões filosóficas mais amplas e outras teorias de fora da própria obra para embasar sua interpretação. O comentarista, ao contrário, E também um pouquinho do meu vídeo de Gurren Lagann? Talvez. ao interpretar, Mas eu ainda acho que tá... Ok, enfim. Cozinha, vou parar de falar de mim mesmo. busca esclarecer aquilo que a obra já disse, busca mastigar e articular tudo o que o capítulo abordou da melhor maneira para o público. Então, Pior que eu nunca parei pra pensar o que enquadraria um vídeo ensaio. É porque eu acho que é um termo muito amplo e a minha visão do que era essas três coisas, provavelmente menos crítica, porque crítica é muito autoexplicativo, minha visão dessas três coisas é diferente da dele. Tudo bem que glosadores... Para, Maurício. Que glosadores, tipo, é um termo que faz mais sentido do que, tipo, comentarista. Comentário / review. Mas ensaio, por exemplo, pra mim é outra coisa. Se ele está falando especificamente interpretadores, galera que interpreta e traduz pro público, é uma visão diferente do que eu tenho sobre vídeo de ensaio em geral. o ensaísta é um criador de teses, é inventivo. O comentarista é um esclarecedor, uma pessoa que interpreta a obra para torná-la mais clara ao seu público, sempre buscando conciliar as novas informações que cada capítulo traz com as informações anteriormente estabelecidas. Claro que quando o comentarista levanta teorias para o futuro de um determinado mangá, ele também usa elementos de fora da obra, Ser um academicista presente em trabalhos propriamente publicados em revistas e artigos. Seria tipo um artigo acadêmico, só que versão YouTube. geralmente coisas que ele acha que são Na visão do Zé Médio. inspirações para o autor. Glosador esclarece o que a obra já traz para ela mesma. Ensaísta produz novas teses sobre determinada obra. Essa vibe aí, ZDD. A diferença pro É isso que o... Tipo, no conceito em geral deste vídeo, é isso que significa. Ok. Esse início inteiro do vídeo é a gente compreender o que ele quer dizer com cada um dos três termos, então tudo bem. ensaísta, porém, é que o comentarista faz isso para tentar prever o que vai ocorrer na obra, e não para criar uma tese ou leitura filosófica acerca daquele material. No meu canal aqui, apesar de não ser de ensaios, tem pelo menos 2 vídeos dentro desse formato, que são aqueles no qual eu comento a discussão de quem é o verdadeiro pai do Gohan, e o recente vídeo no qual analisei o personagem do Zamasu. Esses vídeos não são de análises propriamente ditas, mas sim de ensaios. Foram leituras que eu fiz, muito pessoais, e frequentemente me utilizando de fontes extra Dragon Ball, no caso, para tentar embasar essa leitura, para tentar embasar esse entendimento conscientemente criativo acerca da obra. Sim, esse vídeo seria um vídeo de ensaio, teoricamente. Como eu disse, eu sinto falta desse tipo de conteúdo por aqui, mas nós temos o Eisner e isso já basta. Por fim, nós temos a crítica, ou análise. Let's go! É onde eu tô, vambora. Dentro do conceito dele, enfim. Academicamente há distinções entre crítica, análise, resenha, etc. Mas eu acho esse tipo de distinção inútil, então não trarei isso aqui. Tratarei todas essas coisas como sinônimas. Dentro da visão dele, um vídeo de teoria é um vídeo de ensaio? Não, porque é o que ele falou. Dentro da visão dele, isso estaria em comentário, porque os comentaristas tentam prever. Eles não tentam encontrar... Tipo, pode ser teoria... Tipo, o vídeo de ensaio seria mais tentando compreender certas coisas mais profundas na obra, enquanto alguma coisa como uma teoria seria mais você tentando prever onde a história vai, sabe? O ponto que diferencia esse tipo de conteúdo dos outros dois é que aqui sim, o julgamento das obras está no centro das atenções. É bem verdade que existe um certo tipo de crítica que não se utiliza de julgamentos ou avaliações, e esse é o preciso ponto desse vídeo aqui. Mas o fato é que na maioria do tempo sim, o crítico avalia a obra que ele comenta. Isso o distancia do ensaísta e do comentarista. O Narras estaria em ensaio, então. O Narras estaria mais em crítico, só que o Narras tem alguns vídeos de ensaio. Por exemplo, o vídeo da Chutara é totalmente de ensaio. Do Chutara? Eu acho que sim. Mas alguma coisa tipo a da Bankai também, o vídeo da Bankai seria um vídeo de ensaio, coisa assim. Mas geralmente o Narras está aqui em crítico. Ora, se a avaliação Piratas gays criticadores. é o ponto central de quase todos os conteúdos de análise que se produzem por aí, é óbvio que se abre para o crítico um problema que para os outros dois tipos de produtores de conteúdo não existe, que é a questão do método. Toda análise, para ser justa, tem que partir de critérios específicos, justamente para que não ocorra o tal do 2 pesos e 2 medidas, para que se aplique o mesmo tipo de avaliação para cada obra. Como ensaístas e comentaristas não fazem julgamentos, eles não precisam se preocupar tanto assim com critérios. Mas para o crítico, essa é uma questão fundamental e é aí que entra a importância do método, que será tema de vídeo futuro. Enfim. Infragilidade está em análise. Está em análise? Tá em crítica, né? Eu acho.
Não tá ensaio, não sei. Canais de crítica de anime também Oi, Cunha Fiado. são bem raros até onde eu sei aqui no YouTube brasileiro, mas é justamente nessa categoria que de anime também são bem raros do método que será tema de vídeo futuro. Enfim, canais de crítica de anime também são bem raros até onde eu sei aqui no YouTube brasileiro, Eu discordo. Enfim. mas é justamente nessa categoria que este humilde canal aqui se enquadra. Também Tem você, tem o Narras, tem eu, pelo menos meu canal principal antigamente, agora não só a vibe mudou, como eu estou fazendo mais coisas aqui. Quem mais? O Ale provavelmente entraria nisso, o Esmentossauro, talvez entraria nisso com algumas das críticas que ele fazia, que ele geralmente tipo, pega pra fazer crítica longa agora, mas ele faz crítica. É o que mais tem esse pá? Não tem mais que glosadores. Glosadores é o que mais tem. Mas tem ele. Quem mais que eu consigo pensar de cabeça agora? Porque eu não sei muito. Aquele verde lá, Zé Verde? Não lembro como é que é o nome dele. Eu não lembro o nome dele, eu esqueci. Yeah. A Zona Morta não entra em crítica, ela entra em ensaio, eu acho, né? A Laura Lua, tipo, também entra em ensaio, mas ela não é de anime, mas é assim que eu tava pensando. O Ale tem critério, se não me engano, ele só falava se ele gosta ou não. Então, mas ele tem o critério na ideia de que ele está fazendo uma crítica em geral, por mais que esteja enviesada pros gostos dele. E a gente vai falar disso depois. Mas ainda vejo como uma crítica, mesmo que seja uma crítica subjetiva. Sim, existe uma grande diferença entre crítica subjetiva e uma crítica, vamos dizer, jornalística, uma crítica acadêmica. Eu já falei disso antes algumas vezes, a gente pode conversar sobre isso, porque deve ser o foco aqui do Zé Médio de se conversar sobre isso. Mas, não, tem bastante crítico no canal no espaço de anime brasileiro. Só que eu, tipo, não só não faço tanto vídeo de anime assim, não fazia, pelo menos no canal principal, como eu tô aqui porque eu tô aqui, tá ligado? Eu estou nesse espaço porque me botaram aqui. o Narrativano e o antigo VideoQuest estão dentro dessa classificação. VideoQuest tava assim. O Kitsune agora não ainda assim tá dentro disso? Antes de passar para o próximo ponto, quero enfatizar que não há nenhum tipo de hierarquia entre esses tipos de discurso que elenquei aqui, e nem entre estes e outros que não foram abordados como o react, o resumo ou o conteúdo humorístico. Cada tipo de vídeo tem o seu valor e a sua proposta, sendo todos eles igualmente válidos. O Kitsune naturalmente faz mais crítica? Não, ele fazia desde sempre. O Kitsune sempre fez mais crítica, eu acho. Válidos em teoria. Eu apenas quis esclarecer que há várias maneiras diferentes de se falar sobre arte, cada qual com suas características específicas, mas sem querer colocar uma como melhor que a outra de maneira alguma. O sol nasce para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Enfim. E além disso, não vamos esquecer que muitas vezes alguns vídeos podem ser mais de uma dessas ao mesmo tempo. Por exemplo, a análise de Black Clover do Narras tinha muitas coisas dentro de ensaístas. Tipo, ele pegou muito dos simbolismos Wicca, pagão, em geral, dentro da obra, pra explicar coisas mais profundas que tem lá, e aí fez a crítica. Então, dá pra fazer mais uma coisa. Enfim, já que o nosso o VideoQuest tinha vídeo de comentário tipo de evangelho. Sim, certamente. O canal aqui é de críticas. De novo, dá pra algum canal ser várias coisas, e dá pra um canal ser várias coisas no mesmo vídeo. Apesar de ser um péssimo canal de críticas, aprofundemos Não se rebaixe, meu querido. então nossa análise sobre esse específico tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, falaremos sobre a questão da crítica não avaliativa e da sua importância que muitos não percebem. Vamos lá, diz aí. Como mencionei anteriormente, geralmente a avaliação está no centro da crítica, é o coração da crítica, mas nem sempre é assim. Há vários críticos literários, por exemplo, que entendem que a crítica nem mesmo deveria avaliar nada, e que essa é uma questão sem importância na análise das obras e dos textos literários. Eu entendo essa visão. Eu já vi essa visão, sim. O melhor 9 minutinhos de intro? Estava acostumado. exemplo dessa Seu vídeo de Hotline também se enquadra em resumo, porque você conta toda a história dos jogos para trazer seus pontos. Eu faço os três. Eu primeiro conto a história inteira, tipo um comentarista, tipo um glosador. Eu faço um ensaio, porque eu explico, tipo, o que está por trás da história e trago pontos em geral sobre a violência e as discussões que a história está fazendo. E eu faço uma crítica, porque eu estou criticando ainda assim o jogo e a história. Eu trago os pontos negativos do jogo e eu trago os pontos negativos das histórias. E os pontos positivos também, claro. Então, eu faço tudo naqueles vídeos. Mas eu acho que eles estão mais perto da ideia de ensaio mesmo.
abordagem é dentro da lógica do Zé Médio. dado por Northrop Frye, um dos maiores críticos literários de todos os tempos. Outros, porém, defendem que a avaliação é o coração de toda a crítica literária e que uma das suas principais Você glosa, critica e ensaia. Enfim. funções é realmente separar o joio do trigo, o que é Finalmente tô enviando meu donate de presente como um presente de aniversário pra mim. Fiz 17 recentemente. Quero dizer que eu aprecio muito seus gostos, suas opiniões e livres. Obrigado, Fernando Gil. A live até caiu depois dessa. Toma no cu com esse fiado. Obrigado por R$5. Feliz aniversário. bom e o que não é. Toda a escola da nova crítica americana parte dessa defesa radical do papel de julgar a qualidade das obras por parte do crítico. Já que eu não tenho capacidade de resolver esse debate entre gigantes, aqui nesse canal eu faço ambas as coisas. Quem acompanha os vídeos aqui, obviamente já percebeu que sim, eu avalio e julgo as obras que eu comento. E o modo que eu penso ser correto para fazer esses julgamentos e essas avaliações será o nosso tema de vídeo futuro. O aspecto não avaliativo da crítica talvez seja menos óbvio, mas também está presente. Ele é a chave Que, sinceramente, geralmente meu foco. para entendermos por que as Eu acho, depende do que você quer dizer aqui. discussões de animes e mangás são tão insatisfatórias no geral. Vai lá. Em que consiste então essa tal crítica que não avalia uma obra? O ponto central desse tipo de abordagem é o de analisar as características de cada obra de maneira mais atenta. De que elementos se compõe essa obra? Como ela desenvolve sua história? O que a caracteriza? De que maneira esses elementos se combinam para que a obra seja formada? Como ela trabalha essas informações dentro do contexto geral? É o que eu me foco, geralmente. Quando eu faço críticas e tal, eu me foco mais nisso do que só é bom, é ruim, ou o que seja, sabe? Tipo, observar cada um dos elementos, como eles funcionam entre si, qual é a função de cada um desses elementos dentro da obra em geral e como cada um conversa um com o outro. E aí eu meio que analiso cada um desses e critico cada um desses, dando meio que uma avaliação para cada. Tipo, falando, isso aqui funcionou e isso aqui fez com que isso seja bom, ou isso aqui atrapalhou um pouquinho esta parte aqui. Porque, no fim das contas, uma obra é composta de diversos elementos diferentes. Não só vamos pensar, por exemplo, um audiovisual, que é tipo, o audiovisual e o roteiro, tipo, a escrita. Não, tem cada detalhezinho, tipo, como é que um personagem é desenvolvido, como é que a história principal é desenvolvida. A música é boa, a música pode ser boa, mas e a trilha sonora? E a mixagem de som. A música é boa e a trilha sonora também. Mas os efeitos sonoros, a mixagem, será que ela funciona bem aí? Paleta de cores, utilização de planos, fotografia em geral, direção. Tem cada detalhezinho que deve ser observado individualmente na hora de avaliar uma obra, na minha visão. Mas essas avaliações individuais afetam a experiência do total e outros elementos da obra em si. Em uma palavra, a crítica não avaliativa busca entender aquela Não só se funciona, mas quer dizer também, exatamente. Não estou dizendo mais na ideia de, tipo, partindo desse pressuposto, ainda assim trazendo uma ideia avaliativa, sabe? obra específica que está sob análise. Não importa ali saber se ela é boa ou ruim, se realiza bem ou mal suas propostas, mas sim saber quais são essas propostas em primeiro lugar. Sim, óbvio. E é aqui que eu acho que está o pulo do gato do porquê nós temos discussões tão bobas sobre anime e mangá aqui na comunidade brasileira. Porque é muito simples de isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Tipo, ao mesmo tempo que eu acabei de falar da ideia de isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é mais tipo como cada coisa influencia no outro. Eu ainda tenho uma vibe avaliativa, em geral, só que é o lado que eu sigo, mas sim, você deveria compreender o que a obra quer fazer. Esse ponto é muito importante para compreender, tipo, não só a obra em si, mas compreender a qualidade dela, sabe? No geral, as pessoas não buscam entender a obra antes de julgá-la. Assim é que nós vemos mangás que Eu amo o vídeo que você xinga 1 minuto de Esquadrão Suicida. Esse é legal, na verdade, é bem legal. 10 minutos criticando 1 minuto de filme. podem ser observados E explicando, tipo, por que esse 1 minuto é uma merda e vários detalhezinhos de por que isso foi mal pensado.
de maneira bastante. Mas sempre vai acontecer em tudo que for cultura pop. Uma crítica que eu tenho pra canal de anime, ó, eu trazendo aqui a Pio. Uma crítica que eu tenho pra canal de anime é que muitas vezes eles se focam muito nos animes, mas talvez eles não notem que isso não se limita só a animes. Então, tipo, não é que essas discussões, que essa visão não avaliativa é comum na comunidade de anime brasileira. Ela é comum em geral, e eu diria até mesmo comunidade de anime gringa. Mas é porque como a comunidade lá é muito maior do que a gente, tem mais exemplos positivos que negativos. Mas tem muita coisa que só não... Muitos canais de anime gringo são muito simples, muito básico, dentro da ideia da crítica. A crítica avaliativa é ponto final, só isso aqui é bom, isso aqui é ruim, fim! Sem tentar compreender o que a obra queria fazer. Então, bastante rica, sendo escanteados pelos motivos. Mas eu entendo assim que, tipo, na comunidade de anime brasileira isso pode irritar. Eu sei que isso é pior no Twitter que em qualquer outro lugar, mas é porque tudo é pior no Twitter que em qualquer outro lugar. Os mais banais, como é mais um shonen de protagonista determinado, ou é mais um mangá com um herói órfão, ou sei lá o que diabo. Com isso, me parece que poucos perceberam que o shonen, se bem analisado, não tem apenas uma tradição, mas várias. Mas para que alcancemos essa conclusão, devemos analisar detidamente cada obra sobre a qual nós pousamos os nossos olhos para entendermos o que. Acho que é por isso que eu gosto de ver o Mitch. Ele tá sempre falando sobre coisa de animação e tal. Porque o Mitch, tipo, sabe pra caralho sobre animação. Então ele analisa a animação especificamente muito bem. Ele tem uma análise bem técnica quanto a isso. Que ela é, antes de sair... O pior é o TikTok? Eu confio. Estamos falando um monte sobre se ela presta ou se não presta. No fundo, a questão da crítica não avaliativa é deixar a obra falar, ao invés de falarmos acerca da obra. Claro que isso é uma simplificação, porque toda e qualquer leitura parte de uma interpretação e toda interpretação é feita por uma pessoa que nunca é neutra. Então não existe essa leitura sem viés, essa leitura na qual a obra fala de maneira transparente, né? Toda leitura tem um intermediador. Acabei de ver, ele passou por todas as sagas, eu só não notei. Caralho. O cara tá aqui zerando o Dragon Ball Z Budokai 3, eu só notei agora quando ele tá na porra do Vegito. Que é o ser humano que lê a obra. Mas a questão é que nós devemos calar os nossos julgamentos, no primeiro momento, e buscar entender cada mangá em sua proposta e em seu contexto. Só depois de fazermos isso, é que nós podemos avaliar se a obra é boa ou ruim. Mas o que eu vejo por aí é o inverso disso. As pessoas já formam opiniões fortes sobre uma história, antes mesmo de tentar compreender que tipo de história é aquela, e é aí que começam os discursos vazios. Veja, eu não estou dizendo que o consumidor não tem direito de... Daqui a pouco ele chega no AF. Daqui a pouco ele faz o super acontecer em Budokai 3 só de propósito. Fazer isso. Que o leitor não tem direito de abandonar uma obra depois de ler só um capítulo. Claro, cada um tem o direito de fazer isso, não é esse o ponto. A questão é diferenciar a perspectiva do público e do crítico. Se você é o público, você pode abandonar até depois da primeira página, se você quiser. Você pode abandonar até depois de ter visto a capa. Você viu a capa, achou ruim e nunca mais vai tocar naquele mangá. Você está no seu direito. Mas se você quer fazer análise, se você quer fazer crítica, você tem que ouvir primeiro a obra para depois julgá-la. Você tem que primeiro entendê-la para depois avaliá-la. Eu concordo, mas você pode criticar só um elemento da obra, tipo uma parte dela. Por exemplo, se for pra... eu tenho que esperar acabar o anime pra poder fazer uma análise dele, fudeu! Tô há 40 anos esperando fazer uma análise de One Piece, tá ligado? Tipo, você pode analisar um certo momento, uma certa parte da obra e usar isso como sua crítica. Criticar a partir disso. Porque é claro que a pessoa pode melhorar, tipo, o autor pode melhorar, claro que ele pode estar planejando coisa pro futuro, claro que ele pode estar fazendo tudo isso ali, mas o ponto em geral é, como um produto e um pedaço de arte, este momento aqui da obra, esta parte inteira aqui, ela é boa? Ela vale a pena? Ela funciona? É isso. É por isso também que, por exemplo, hoje em dia em mangás você tenta começar meio pá, caralho, que intenso, porque você tem que perder o público, mas não só o público, tipo, a crítica de críticos meio que trazem um público, tipo, ajudam a chamar a atenção do público. Então meio que é isso. Eu concordo que, tipo, é difícil você julgar a obra completa quando a obra não acabou, mas você meio que precisa fazer isso, especialmente dentro da lógica de animes e mangás, sabe? É meio complicado. Eu, por exemplo, acho factível fazer uma análise separada para cada uma das 3 fases principais de Berserk, porque elas funcionam separadamente, apesar de estarem conectadas.
Eu lembro que eu tenho um vídeo onde eu falo disso. Eu meio que analiso a forma como o personagem do Guts muda pra cada uma dessas 3 fases. Tipo, o mundo vai mudando junto com o personagem do Guts. Mas aí entra mais na ideia de ensaio. Mas sim, você poderia fazer uma crítica pra primeira. Pra Era de Ouro, pra Era da Convicção e Espadachim Negro, e pra Era da Fantasia agora e tal. Então, tipo. E também Falcão do Império Milenar. São 3 eras diferentes de Berserk, cada um com sua própria vibe que pode ser analisada por conta própria. Mas eu acho que, em geral, você pode analisar o mangá até certo ponto, sabe? Ele pode mudar, mas você está analisando aquela parte ali. E é isso, essa confusão que eu vejo. Você está criticando aquela parte e compreendendo o que está sendo escrito naquela parte. Claro que depois, não só o autor pode melhorar, como ele pode ressignificar coisas do início, mas o que está escrito ali está escrito ali. Entende? Acontecendo muito por aí. Eu vejo muita gente que... Por exemplo, eu critico muito o início de Bleach, porque eu não gosto. Eu entendo a função dele dentro do resto da obra. Eu completamente entendo por que foi 70 capítulos de construção pra gente ir pra Soul Society, essa construção lenta pra gente finalmente chegar na Soul Society e a história continuar a partir dali. Mas eu não gosto daquilo ali. Eu acho que a escrita do Kubo é meio blé, a arte é boa, mas é comparativamente muito mais fraca do que vem depois, e eu não acho tão interessante. Com o contexto do que acontece depois, é mais interessante, mas a experiência daquele momento não é muito bom. Claro que na hora de fazer uma crítica, eu traria à tona a ideia de que sim, tudo ali é relevante pro futuro, e o futuro conversa muito bem com esse início da história. Ao mesmo tempo, como uma experiência de leitura, não é muito agradável. Eu não acho uma leitura muito agradável. É isso. Outro ponto de críticas é que elas não estão gravadas em pedra. Você, como crítico, pode fazer uma análise retroativa baseada em fatos novos de uma obra e como as ideias passadas funcionam melhor agora. Sua crítica pode mudar com o tempo. Não só nisso que você falou, mas até você como pessoa. Tipo, você ainda está impondo a sua... Não impondo, você está trazendo a sua perspectiva sobre a obra. Sua perspectiva pode mudar com o tempo. Seria com informações novas, seria com você, como pessoa, mudando um pouquinho e a obra conversando um pouquinho melhor com você. Acontece. Que se coloca para analisar uma obra. E sim, mesmo na ideia de uma crítica, a obra conversar com você ajuda você a compreender melhor alguns elementos técnicos que você não tinha notado antes. Sem buscar entendê-la primeiro, já começa a formar opiniões muito firmes e muito específicas, com um capítulo, com 2 capítulos, sem ter tido o mínimo de boa vontade, essa é uma palavra importante, boa vontade, para buscar compreender o que a obra quer fazer, para só depois poder dar a sua própria. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem live não, mas eu com certeza volto, tipo, semana que vem eu faço uma livezinha em algum momento. Opinião. Enfim, eu também não tô me colocando acima do bem e do mal, ou como o rei da crítica literária, nem nada desse tipo, como se eu fosse muito melhor do que todo mundo, ou como se eu soubesse fazer melhor do que todo mundo. Essa fase era uma merda, inclusive, porque eu odiava ficar, tipo, levando dano, enfim. O ponto aqui é apenas tentar entender a raiz de um problema, ou daquilo que eu entendo que é um problema, né, que são aquilo que eu compreendo como discursos vazios acerca de anime e mangá, e buscar apontar o caminho que eu penso ser a solução. Não quer dizer que eu seja o senhor da verdade, e nem mesmo que eu trilhe esse caminho que eu tô apontando aqui de maneira perfeita ou satisfatória. Eu só tô tentando fazer a minha parte, a minha pequena parte. E esse de mudar é o principal motivo pra eu não dar notas pra coisas hoje em dia. Diversas vezes eu fui ouvir um álbum e achei sem graça. Uns meses depois eu achei maravilhoso. Então eu só não tava no clima quando eu ouvi pela primeira vez. Eu acho nota muito redutiva, eu não dou não. Eu não gosto da nota também não. Eu gostava antigamente, mas agora realmente não dou mais não. Para melhorar o debate e nada mais. Essa parte sem contexto. Eu dava antigamente, mas agora não dou mais não. Enfim. Muito bem. E como é que entra essa questão de crítica não avaliativa aqui no canal? Eu sempre, ou quase sempre, faço um grande esforço para tentar, antes de jogar qualquer mangá, entender que tipo de história ele está tentando contar. Sim, é o mínimo, entre aspas, mas sim, eu entendo. Uma palavra que eu uso bastante nos vídeos é tradição. Para mim, ela resume bem a importância da crítica não avaliativa. Sistema de notas e gamificação que vem das revistas antigas meio que fudeu o sistema brasileiro porque enraizou isso muito. Não sei se é só aqui não, tá ligado? Lá fora tinha muito disso também, lá na gringa. Tipo, as notas que a IGN dava era muito coisa. Notinha é uma coisa que sempre foi usada dentro da comunidade gamer pra dar algum argumento ou que seja. Era só, meu jogo ganhou nota 10 e não sei quantas revistas. Foda-se. Tipo, isso não diz nada pra mim. Mas eu não gosto de usar nota, não.
avaliativa. Penso eu que o papel do crítico não é apenas o de julgar se uma obra é boa ou ruim, mas também buscar compreender o que aquela determinada obra está tentando fazer, e isso passa necessariamente por tentar descobrir em que tradição ela está inserida. Isso é, quais outras obras a influenciaram e quais outras obras foram influenciadas. Meu filme tem 11 horas, vai ver Green Book. O bullying com Green Book nesse canal aqui é liberado. Por ela. O que ela recebeu do material que veio antes e o que ela entregou às que vieram depois. O que existe nessa obra que é herdado do passado e o que é novidade. Todas essas questões perpassam vários dos vídeos que fiz aqui, como por exemplo o primeiro vídeo que fiz de Hunter. Fullmetal Alchemist Brotherhood é o melhor anime do mundo por estar com a maior nota do mal. A galera dava uma importância esquisita pra nota do mal, né? Caralho. Nota do mal muito foda. Uma nota do mal é anime list. Tipo, literalmente foda-se. Enfim. Hunter, onde abordo essa ideia de tradição mais diretamente para mostrar vários pontos nos quais esse mangá se inspirou diretamente em obras que o precederam. Sim. Também o que eu disse acerca de Bleach ser inspirado por Cavaleiros do Zodíaco ter inspirado Demon Slayer, ou de Cavaleiros do Zodíaco ser uma das obras mais importantes do shonen, pelo modo como trata a temática do poder da amizade, ou como Tokyo Revengers parece se inspirar em elementos externos ao shonen, que no caso são os elementos de Isekai, ou da influência que Kaiji. Eu entendi o que ele quis dizer com o de Tokyo Revengers, mas, tipo, é porque ele tá puxando Tokyo Revengers pra um Battle Shonen especificamente. Eu não sei se entra muito nisso, na ideia de um Battle Shonen 100%. Tipo, não só na questão da inspiração, mas ele só tá numa revista Shonen, mas eu não sei se... Enfim, foda-se. Claro que tem lutinha lá e confrontos, mas é um pouco diferente, né? E nem é um shonen exerciam em Yu-Gi-Oh! Ou ainda o modo como essa última obra se diferencia da maioria dos shonen por ter uma estrutura de parábola nos seus capítulos iniciais. Quem viu esses vídeos que eu mencionei, sabe que todos esses argumentos estão presentes ali. Site de nota como Mal e Letterboxd tem que ser usado como pesquisa popular. Cara, a esse ponto eu não gosto de nenhum dos dois. Volta às vezes, volta e me perguntam, tipo, qual é o seu Letterboxd? Eu não uso. E antigamente eu usava o IMDb quando dava notinha também. Mas eu só não uso. Não sei há quantos anos eu não uso nada disso. Mal também. O meu mal tá desatualizado há no mínimo uns 6 anos, eu acho. Você acha Super Saiyajin foda? Sim. Porra. Outros exemplos poderiam ser dados, mas sigamos, eu acho que o ponto já ficou claro. Para mim, essa questão da tradição é de uma importância central, justamente para que evitemos o tipo de análise rasa que abunda pela internet, que busca fazer simplificações grosseiras do tipo shonen é tudo igual, obra X é clichê, etc. Todos esses discursos são causados, antes de mais nada, por uma leitura preguiçosa das obras. Quem reproduz esse tipo de análise não percebe que, ao se analisar cada obra de maneira cuidadosa e atenta, você vai descobrir aquilo que ela recebe das obras antigas, mas também vai achar muitas variações e novidades que cada obra traz para contar a sua específica história. E aí nós entramos naquele ponto que eu insisto toda hora aqui. Nem a obra clichê é 100% copiada das outras, nem a obra supostamente original é 100% composta de novidades. Além disso, clichê é um termo muito vazio. Eu já falei isso várias vezes, não tô a fim de falar de novo. Todas elas são misturadas. Tipo, falar, isso aqui é clichê, não me diz porra nenhuma, mas enfim. De elementos trazidos de outros mangás e elementos que elas inovam por trabalharem à sua própria maneira as coisas que já são batidas dentro do gênero. Por exemplo, dizer que todo shonen tem poder da amizade, além de ser mentiroso, porque há vários shonen que não usam esse artifício de roteiro, é ainda simplista, porque as obras que usam esse elemento não necessariamente o utilizam da mesma maneira. Então dizer que existe poder da amizade naquela obra não encerra o debate, mas apenas o inicia. Como ela usa o poder da amizade? Qual a importância narrativa desse elemento dentro dessa obra? Eu concordo com isso. É porque é muito mais fácil falar poder da amizade de uma maneira, tipo, como é que se diz? A denegrir a obra? Falar, ele ganhou com o poder da amizade. Mas o importante é a construção da cena em si, né? E o que exatamente foi esse poder da amizade. Mas eu acho que é, tipo, meio que um signo muito fácil de você só apresentar pra alguém e a pessoa ter uma ideia, mas isso realmente é muito redutivo. Eu concordo. Esse é o tipo de pergunta essencial que a maioria das pessoas não faz por aqui, e isso leva a simplificações rasas na hora de analisar. É justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu e meus manos defendemos o poder da amizade como uma ferramenta válida. Óbvio que é. É válido pra caralho. Tipo, a galera reclama de poder da amizade e adora o final da luta do Luffy contra o Lute. Aquilo é poder da amizade. É 100% uma vibe de poder da amizade aquilo. Tá ligado? Que a crítica não avaliativa é imprescindível. Antes de julgar a obra, busquemos entendê-la e observar.
Gente, vocês estão tipo uns 20 segundos atrasados. Deem pause e play. Ah, tá, é porque tá muito atrasada a live, faz sentido. Enfim, whatever. Observá-la atentamente. Antes de falarmos sobre um mangá, escutemos o que ele nos diz. Outro elemento importante quando falamos de crítica não avaliativa é a questão das comparações. Eu sei que a internet gosta muito de debates como qual obra é melhor, X ou Y. Isso tira muito... A comparação são inúteis, mas nem todas. Sim, mas tipo, isso tira muito da própria... dos méritos da obra. E eu mesmo às vezes entro nessas questões. Mas sendo rigorosos, temos que entender que essas comparações não têm utilidade para análise. Elas expressam nossas opiniões, pois nós podemos gostar mais de um mangá ou de outro. E elas até podem ser precedidas de análise e de argumentação. Mas as comparações em si são inúteis. Decidir se Dragon Ball é melhor ou pior que Naruto não Eu vou ficar em silêncio. nos ajuda a entender nem Dragon Ball e nem Naruto. Nós não aprendemos Sim, ô Zé Médio, mas é legal irritar fãs de Naruto, é divertido. nada de novo com esse tipo de discussão, que só serve para gerar flame na internet. E eu nem tô dizendo isso para cagar regra e dizer que vocês deveriam parar com isso ou coisa do tipo. Só tenho consciência de que não serve para nada. Há comparações, porém, que são muito frutíferas, e isso tem tudo a ver com o ponto que eu levantei anteriormente. Diante de duas obras que utilizam Hora da pause e play, inclusive, já voltou a internet normal. do poder da amizade, por exemplo, nós podemos fazer a comparação não para saber quem faz melhor, mas para vermos a diferença na abordagem desse elemento em cada uma delas. Esse tipo de comparação sim aumenta o nosso conhecimento sobre as obras, porque nós expandimos o nosso repertório. Ao fazer esse tipo de análise, nós descobrimos que há infinitas maneiras de se articular um elemento qualquer dentro de uma obra de ficção. Eu vou criar um canal no YouTube só xingando Dragon Ball e patrocinar todos os vídeos. Tá ótimo, você vai dar conteúdo infinito. Obrigado. Descobrimos que, como eu falei, dizer que há poder da amizade em um determinado mangá é só o início do debate e não o final. Descobrimos que a arte é um manancial de infinitas possibilidades e que cada autor vai articular elementos já conhecidos à sua própria maneira e que é essa articulação, essa combinação feita com toques pessoais do escritor que vai gerar a tal da originalidade. E é justamente por não fazer esse tipo de comparação frutífera, esse tipo de análise cuidadosa e meticulosa para saber como cada obra aborda o mesmo elemento, né? O mesmo elemento em Yu Yu Hakusho é uma coisa, em Naruto é outra coisa, em Dragon Ball é uma coisa, em Cavaleiros é outra coisa, em Jojo é uma coisa, em Bleach é outra coisa. É justamente por não fazer esse tipo de comparação que respeita a particularidade de cada obra que as pessoas caem nos discursos simplistas e vazios que eu critiquei anteriormente, de que Shonen é tudo igual, de que essa obra é idêntica à outra porque os dois protagonistas são órfãos, de que é tudo do mesmo jeito porque tem tudo poder da amizade, etc. Ou seja, Undertale é uma cópia de Ito ou Sudoeste inspirado. Não começa, Blue. perde-se muito tempo discutindo qual obra é melhor, ao invés de se buscar analisar cada obra em sua especificidade para verificar onde ela se aproxima e onde ela se distancia das demais, o que nela é genérico e o que nela é específico. Com isso, o debate fica raso, infelizmente. Então a conclusão a que eu chego é que nós precisamos tomar um banho de crítica não avaliativa para podermos melhorar a qualidade das nossas análises e, consequentemente, dos nossos julgamentos. Só depois de compreendermos o que uma obra é que nós podemos julgar se ela faz bem o que ela se propõe. E esse é o ponto central do próximo vídeo que farei acerca desse tema, no qual eu abordarei aí sim a questão da crítica avaliativa, do julgamento das obras de arte. Enfim, a real é que eu estava planejando fazer apenas 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal, justamente para servir como base teórica para todas as análises que eu faço e farei por aqui. Ou seja, a parte da crítica não avaliativa e a da crítica avaliativa eram para estar no mesmo vídeo. Mas quando eu comecei a escrever o roteiro, percebi que vou ter que fazer mais de um vídeo, porque se eu fosse colocar tudo que eu estava planejando nesse aqui, ele ia ficar com mais de meia hora. Então eu vou dividi-lo em 2 partes. A primeira foi hoje e a segunda sairá em breve. Por hora, agradeço a quem ficou comigo até o final desse vídeo, que eu sei que foi chatíssimo. Não, ele foi legal. Muito teórico, muito abstrato. Eu gosto disso, tá tudo bem. Mas eu acho que tem sua importância. Muito obrigado e até semana que vem. Bom vídeo, concordo em geral. O conceito inteiro de uma crítica não avaliativa funciona para deixar os debates e discussões sobre a obra melhor, sobre as obras em geral melhor. Basicamente é importante que você compreenda sobre o que é a obra está se propondo a fazer antes de você avaliar se ela está fazendo isso bem ou errado. E por isso também que eu não gosto muito de comparar obras tanto assim. Tipo, claro que você... Tipo, a questão da comparação de uma obra com outra é que você tá meio que pegando um padrão de qualidade e você tá tentando equiparar outra obra para aquilo. Isso faz sentido, mas ao mesmo tempo a primeira obra tem que chegar nos próprios padrões.
Ela tem que funcionar por conta própria, depois você compara ela com outra, se for o caso. Mas, eu concordo com isso. Para deixar as discussões mais interessantes e análises e críticas mais interessantes, é bom você tentar entender o que a obra está querendo fazer, o que ela está se propondo a fazer, antes de pensar nisso. Antes de pensar em só falar mal dela. Ou vou só falar mal de Naruto, porque é divertido.